legal que o Neto toca a vidinha dele lá em São Paulo e nós aqui na aldeia, no Rio Grande do Sul, com o seu tradicional Donos da Bola. Participe conosco através do nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, ou também na nossa fanpage no Facebook, ou ainda no e-mail, donosdabola.rs@band.com.br. Central Band do Esporte. Alô, João Batista Filho. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Internacional realizou o último treinamento em Porto Alegre antes de embarcar para o Chile. O técnico Diego Aguirre definiu a seguinte escalação para o jogo de quinta às 10 da noite. O goleiro é Alisson, na direita Hernando, a dupla de zaga com Alan Costa e Juan e na esquerda o garoto Jefferson. Rodrigo Dourado e Charles Arangues, os dois volantes. Mais à frente, D'Alessandro, Eduardo Sacha e Jorge Henrique. No ataque, Nilmar. Este é o time que joga pela Libertadores. Quinta, 10 da noite no Chile, Meneghetti. E daqui a pouco a gente vai debater esse time e esse problema que tem o Aguirre, né? Tem 3 jogos importantes, um eliminatório pelo Campeonato Gaúcho, 2 eliminatórios pela Libertadores da América, podendo definir primeiro lugar do grupo. Teria que colocar numa sequência de 3 jogos, uma sequência longa e absurda, o time titular. É um problema para essa comissão técnica do Internacional aí, que eu não sei como é que vai resolver, mas talvez tenha que encontrar uma solução. Semana decisiva para o Grêmio. Amanhã à noite, o time de Filipão enfrenta o Campinense pela Copa do Brasil. E no sábado, recebe o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Nas 2 competições, a missão será administrar a vantagem conquistada no primeiro confronto. Golaço no rachão. Para isso acontecer, os titulares nem precisam estar em campo. O treino foi apenas com os reservas. Mas e os principais jogadores? Por que não apareceram? Estariam concentrados demais no vestiário? Não, porque a gente não pode relaxar, né? E quando você relaxa, você tem problemas. Então a gente não pode entrar relaxado para a gente não ter surpresa. Sim, focados os jogadores estão. Só que eles não estavam ali por causa do treino regenerativo para quem jogou em Caxias do Sul. A semana é decisiva para o tricolor, que precisa administrar resultados. Em jogos mata-mata, é óbvio que todo mundo sempre quer ter vantagem para o segundo jogo. E nesse caso, o Grêmio pode comemorar tanto na Copa do Brasil como no Gauchão. Mas, afinal, isso significa mais tranquilidade ou até mesmo mais tensão? A gente tem que estar tranquilo para jogar o jogo, mas não relaxado. Se entrar relaxado, a gente vai ter problema nos jogos. Não é isso que a gente quer um jogo tranquilo. Para ter um jogo tranquilo, a gente tem que entrar muito ligado. E se nesta semana o desafio do Grêmio é segurar as vantagens que tem, é ainda melhor sem precisar viajar. Os jogos serão na arena. Todo mundo sabe que viagem cansa muito. O que a gente puder tirar de atrapalho, para a gente agora vai ser o melhor possível. Então, a gente... Se não puder viajar, melhor ainda, porque a gente já fica mais descansado para jogar os jogos. Amanhã, o tricolor recebe o Campinense pela Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória por 2-1. Uma vantagem enorme. O Grêmio pode até perder por 1-0, que passa de fase. A gente tem que entrar mais ligado possível nos jogos, que agora só tem final. Na semifinal do Campeonato Gaúcho, o time de Felipão venceu a primeira partida contra o Juventude por 1-0 e está a um empate da final. É hora de concentração total, porque se para vencer é preciso estar focado, imagina então para evitar surpresas. É o bastidor aqui, a gente está falando aqui mal do João Batista e do Bruno Cavazoli. E o melhor é que eles não podem se defender. Daqui a pouco a gente dá um minutinho aqui pro João Batista e já tira ele do ar e segue falando mal deles. Grandes repórteres do Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul, Bruno Cavazoli e João Batista Filho. Aliás, repórteres antagônicos, né? Sim. Repórteres bem antagônicos, inclusive. Eu diria o seguinte, é um lado o João, outro lado o Bruno, no meio o Matheus para administrar o direitinho. Que beleza. Muito bem lembrado, Ribeiro Neto. Parabéns. Fazendo um média também. Você não é bobo. É obrigação. O Grêmio está numa situação confortável nas 2 competições, muito mais na Copa do Brasil, onde seu adversário não tem a qualidade do Juventude, a gente sabe disso. A competição é mais importante, mas o adversário não tem nem a tradição, nem a camisa do Juventude. Aí que está o perigo. Antes que o Ribeiro diga, olha... Vamos dizer o seguinte, nós podemos dizer que é páreo corrido, o torcedor pode achar que é páreo corrido, mas é óbvio que o grupo não pode achar isso. E tendo o Filipão como técnico, não tenha dúvida nenhuma, o Filipão vai fazer uma palestra amanhã antes do jogo, transformando o Campinense no Real Madrid. Não tenham dúvida disso. Transformando o Campinense no Real Madrid
E aí os jogadores vão E se vai mobilizar para o contar com a jogo. assessoria de imprensa do Ribeiro Neto, que agora vai prestar um serviço à família escolar. Não vai é. lá, Ribeiro Vou Neto. usar o próprio Filipão e o próprio exemplo do Grêmio, né? O que disse o Filipão a Vai respeito usar um do discurso jogo? político como exemplo. Não é. O que disse o Filipão a respeito do jogo lá no Cristo Rei contra o São José? Né? Sim. E olha que ele disse, eu avisei, eu falei, eu alertei e o Grêmio não jogou nada. Porque estava desfocado, segundo o seu próprio treinador. Então, não basta Faz só... parte também do discurso, né, Ribeiro? Faz parte também do treinador dizer que todo jogo é difícil. Óbvio. Aí quando tem uma dificuldade, Chico, eu falei, aí transfere a responsabilidade, né? Vocês estavam dizendo que era muito fácil. É o lado Ribeiro do Filipão. Nós sabíamos que não era fácil. Isso tu sabe que existe também, né? Existe, mas eu vou nesse pontualmente falando, vou acreditar no Filipão. Tá, tu acha que não corre é algum só... risco na Copa do Brasil? Não, eu acho que... Não, tu não acha isso, né? Não pode. Diz o que Grêmio... corre muitos riscos, aí nós vamos levantar e vamos sair. Né? O Grêmio só corre o risco na eventualidade, entendeu? Nenhum risco. Tá, o risco do Grêmio é zero na Copa do Brasil. Não é zero, não existe. Zero. Não existe. Não, é zero. Se botar o terceiro time, Não. se botar o terceiro time, vai ganhar o jogo. Aliás, um abraço aos Se jogadores. tudo der certo, se tudo der... Já estão aí, né? Já estão aí, estão nos Se vendo tudo nesse der momento. certo pro outro time, o Grêmio ganha só por 1-0. Deu tudo certo, o Grêmio ganhou por 1-0. Nem o Campinense acredita Ribeiro, nisso. Não, eu não acredito nisso, porque Campinense veio eu conhecer não vou Porto ser, eu não Alegre vou e tal. ser incoerente com o meu discurso de muito tempo. bem. Né? Que é um discurso incoerente. Levando em consideração o paradigma gaúcho proposto pelo Internacional, o Grêmio, obviamente, vai com time reserva contra o Campinense. Não vai. Não? Não Porque, vai. mas os jogadores do Grêmio, quer dizer que esses não são de açúcar, então. Nós já vamos começar a entrar nesse assunto. O Grêmio joga na quarta-feira e depois joga no domingo com 2 jogos em casa. Não, o Grêmio joga no sábado. Com 2 jogos em casa. Meu bruxo, eu vou Com duas vantagens bem estabelecidas. O Grêmio joga com o time titular porque o Grêmio tem que jogar com o time titular. tem essas Não, a diferença do time reserva do Grêmio para o time titular, ela é abissal. Por isso que o Grêmio joga com o time titular. Eu só queria te colocar, Chico, que o Internacional vai de voo fretado para Santiago para o jogo. Interessa. Voo fretado é mais confortável, tu tá na cama da tua casa. Voo fretado, tu pega as proteção de braço, levanta das 3 poltronas, deita, tu tá na cama da tua casa. De trajeto longo, tu entende, eu não vou Voo discutir. fretado até Santiago, no Chile, são 3 horas de voo, dorme no hotel 5 estrelas, no outro dia volta de novo no voozinho fretado, melzinho na chupeta, não tem nada O disso. Baldasso está fazendo referência ao que eu falei na abertura do programa, que eu acho que é um problema que vai ter o Diego Aguirre, porque talvez pela primeira vez ele tenha 3 jogos num período muito curto, que para o Internacional, para esse, é muito curto, de uma semana, tem que jogar os 3 com o time titular. Vai cair a perna de alguém. Na outra vez que teve essa situação, o Inter jogava, se não me engano, contra Laú, Grenal e Emelec, e botou o reserva no Grenal. Então vai ter que escolher uma, botar reserva. Não sei se vai ser contra Laú, não sei se vai ser contra o Brasil, Então, eu acho- contra um deles, um Não. vai ter que colocar reserva. Tá, mas olha aqui, ó. Não, eu acho que não. Vocês Eu acho que não. concordam que há uma diferença entre o time reserva do Grêmio e o time titular? óbvio. Então Assim nem como há uma todos... diferença entre Libertadores da América Não, e Copa do tudo Brasil, bem, né? mas nem todos os reservas do Grêmio têm a condição de uma titularidade. Nem todos. Verdade. Não, Nem a todos. maioria. Boa parte dos reservas do Inter tem condição de Aliás, a gente nem sabe se são titulares Só que é ou o não, né? seguinte, o que o Aguirre, eu acho saudável o que o Aguirre fez no sábado passado foi colocar o reserva do reserva, que não jogou nem o Vitinho e o Lisandro Lopes, que são reservas. Vitinho e Lisandro reservas não estavam no time reserva. Conquistou uma vantagem pro jogo de volta. Conquistou a vantagem do jogo de volta, não saiu classificado e se botar time reserva para enfrentar o Brasil aqui, corre sérios riscos de desclassificação. Aí que está. gente. Esse é o único jogo que eu vou discordar completamente de todos vocês. E esse jogo do Internacional, o Inter foi com o time reserva, o risco não é pequenininho, não. O risco é grande. Sabe por que não? Tá? Porque ele vai colocar titulares no banco. O que ele vai fazer, imagino eu, Às ele vezes vai não dá começar tempo, com às vezes reservas não dá tempo, e tá? deixar o D'Alessandro, Não está indo o Mar, por contra a exemplo. nossa opinião. Nós estamos, eu e o Baldasso, fazendo um alerta, não sei qual é a posição do Daniel do Chico, de que esse jogo com o Brasil é um jogo perigoso. Com Claro o time que é. reserva, ele se torna mais perigoso ainda. Meneghetti, o problema é o seguinte, Então, tu não está indo bem contra a nossa preserva pontualmente. É óbvio que o Mas D'Alessandro... contra o Brasil tem que preservar. Mas não todo time. Não todo time. Preserva quem tem a risco maior de Aí lesão. eu não tenho a condição de fazer essa análise. Lá dentro eles devem fazer. Né? Eu tenho a condição de fazer a seguinte análise. É impossível que todos os jogadores tenham alto risco de lesão e Cara, todos devam ser eu quero preservados. fazer uma pergunta para ti, então, Baldasso. Como é que, se preservar o D'Alessandro nesse jogo, como é que vai fazer no Campeonato Brasileiro, que tem jogo, tem um momento brasileirão, que tem jogo, ainda mais com Copa América, quarta e domingo. Quarta e domingo. Aí não joga. Joga só domingo. Bela pergunta. Joga só domingo. O titular é só domingo Vai em ser dia de sol. Vai ser isso. Vai ser isso. Eu respondo. Já foi com É alguns por isso jogadores, que o o Aguirre Juan é está assim. formando, é por isso que o Aguirre está formando 15 titulares. É por isso, para revezar.
Gente, vamos parar com esse negócio de definir do 1 a 11 e achar que esse time vai chegar até dezembro. Não vai. Tu acha que o Filipão tem que definir do 1 ao 11. Na verdade, é o seguinte, ele definiu. O problema é que alguns não renderam. E a questão do centroavante ela é preocupante para esses jogos. Quem ouve tu falando, Chico, pensa que ele colocou o time reserva em muitos jogos para conseguir encontrar os 15 titulares. Também. Não. Ele fez isso para preservar. Não. Ele teve problemas. Tá bem. Ele teve lesões, ele teve convocações. Perfeito. Só que estes seriam desfalques pontuais. E não foi assim. Ele colocou em vários jogos do time reserva. As preservações do Inter funcionam da seguinte forma: jogo contra o União Frederiquense, tem que pegar um voozinho e ficar fora no final de semana, dá folga. Cara, ele botou o Alan Ruschel no meio campo. Mas... Jogou mais no meio campo, eu acho, do que na lateral esquerda. Críticas que eu concordo. Então tá. E aí, Cláudio Vinck, que não jogou como lateral esse ano, exceção de 3 ou 4 vezes, jogou no meio campo. Meneghetti, eu acho que ele está pecando pelo excesso. Ele está fazendo muitos testes, em alguns deles, que ele não vai utilizar na frente. Mas boa parte desses testes, eu estou enxergando como plausíveis. Voltando ao jogo do Grêmio contra o Campinense, eu queria dizer uma coisa para vocês. A única coisa que... Tudo bem, vamos admitir então que o Grêmio está encaminhado, vai passar de fase e tudo mais. Eu não sei se o Felipão tem essa mesma preocupação. E eu também não vou insistir nessa ladainha aí dos chutes a gol e tal, porque eu também já cansei, né? Eu espero que o Grêmio esteja treinando isso. Agora, tem uma função que o cara é obrigatório saber chutar em gol. E o Grêmio está com seríssimos problemas. O Grêmio tem 3 jogadores, assim, vou colocar 3, que são provavelmente os mais avançados, que têm seríssimas dificuldades de concluir a gol. Brian Rodrigues, Luan e Yuri Mamute. E o Grêmio tem que resolver esse problema. Eu diria até, Baldasso, que o Grêmio não tem ainda o seu titular. O grande problema é a gente chegar à avaliação equivocada do problema do Grêmio. Esse é o grande risco que nós corremos. O Grêmio está encontrando uma dificuldade. O Grêmio tem a bola, o Grêmio circula a bola, o Grêmio tem entrado pouco na área do adversário. O Luan chuta uma bola por jogo. O Brian teve uma chance no último jogo. O Grêmio não está chegando na área. Então vamos... O problema não é não saber concluir. Então vamos fazer uma crítica ao Filipão. Guardadas as devidas proporções, Wellington Paulista e Rafael Moura não renderam, mas o sistema de jogo do Internacional até então não permitia que eles rendessem. Porque necessitava do centroavante, no mínimo, na pior das condições, um aproveitamento de 50% do jogo. A cada 2 bolas tinha que fazer um gol. O Brian Rodrigues sofre a mesma coisa. Ele tem a questão da qualidade técnica dele, que eu discuto, eu acho que ele não rendeu. Mas acho que o time não joga para o centroavante fixo. E aí é o problema. E aí está errado o Filipão. Nós estamos vendo a morte de uma função, gente. É isso aí. Se tu não tem um Fred no auge, numa boa fase, então por que contratou, Chico? É que nem ele adiantou. Mas pela insistência, pela teimosia. Vamos olhar os clubes hoje. Um Paulo Guerreiro. Se tu não tem um cara assim, que ainda tem uma ampla capacidade de movimentação, uma ampla capacidade de se movimentar e tem uma inteligência tática acima da média, e ainda é um finalizador. Ele é o finalizador. O Paulo Guerreiro reúne essas características. Se tu não tem um cara assim, não adianta tu contratar um cara pela característica. O time não vai funcionar. Mas, Chico, o Wellington Paulista, o Rafael Moura, o Brian Rodrigues, eles não vão funcionar. Mas vem cá, se tu tem um jogador assim, não vai funcionar, e esse jogador é dependente de um parceiro, e se tu tem o parceiro, tu coloca o parceiro. Porque senão não faz sentido tu contratar um jogador com a característica que não se encaixa no time que tu joga. O Barcos, que não é um exímio técnico, mas que pela entrega, muitas vezes, ele tinha que sair da área. Ele teve que tentar resolver o problema que criaram para ele. O Brian, tão desesperado por conta disso, estava no jogo contra o Juventude, que começou a fazer uma movimentação que ele não sabe fazer e ficou 6 vezes impedido. O Grêmio não sabe e não vai conseguir jogar com o centroavante, até pelo esquema escolhido. Vem cá, gente, o 4-2-3-1, que é o esquema que está todo mundo jogando no futebol brasileiro, não é o esquema que alguém vai chegar na linha de fundo para cruzar a bola para centroavante. O centroavante tem que ser movediço, cara. Em 95, quando ele tinha o Paulo Nunes, eu defendo o Mamute como centroavante titular do Grêmio. O Filipão parou em 95, só que em 96 ele foi campeão brasileiro com Zé Alcino e Paulo Nunes, que eram de movimentação. Eu acho que o Filipão tem antes do Brian 2 opções. Quando o Cebola voltar, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, com o Luan como mais avançado. Falso 9. Pode ser. Falso 9. Não é centroavante? Não é o centroavante neste modelo tradicional. Luiz Fabiano, Fred, Christian, nesse momento tradicional. Ou o Mamute. No momento poderia jogar o Mamute. Perfeito. O Anderson Moreira tentou o Luan como falso 9 em treinamentos e não... E discordo do Ribeiro com relação à finalização, especialmente do Luan. Acho que esse jogador não tem essa deficiência que tu aponta. Mas é claro que não, Meneghetti. Não tem essa deficiência. Claro que não. Eu acho que ele erra